Mesmo depois de tudo que nós passamos, né, nos últimos anos e o quanto nós estamos mais conscientes do nível de manipulação da imprensa, né, dos políticos, enfim, dessa elite política podre no poder, não deixa de ser impressionante como eles continuam produzindo essa manipulação, né? E nós continuamos aceitando essa manipulação. O último episódio é exatamente esse da briga entre Maia e o governo. Qual é a narrativa que foi emplacada aí pela velha política podre, pela velha política corrupta? Ora, exatamente que essa velha política podre está tentando ajudar o governo a fazer a reforma da Previdência, mas o governo não ajuda e não dá prioridade, e então o Maia aí está sugerindo que está deixando a coordenação política do projeto por conta de um tweet aí do filho do presidente que nem foi nada demais, né? E boa parte da imprensa, do público, acaba caindo nessa conversa, ou sendo cúmplice, né, dessa estratégia aí de manipulação das informações, e a gente segue numa situação de cegueira completa. Ora, é só observar os fatos para entender o que aconteceu. Nós tivemos o Sérgio Moro exigindo, né, ou, enfim, fazendo uma pressão normal. Ele criou um projeto anticrime e esse projeto foi pautado no Congresso, na Câmara dos Deputados, e o Maia retirou esse projeto aí de pauta, segundo ele, para dar maior prioridade à reforma da Previdência. Quando o Moro o cobrou, ele deu um piti, xingou publicamente o ministro Moro, disse que ele era um empregado, né, um empregadinho aí de Bolsonaro, que era só um cópia e cola de um outro projeto do Alexandre de Moraes, e que ele tinha que ficar na fila, esperar e basicamente não encher o saco, né? Em seguida, teve outro piti com a repercussão que o filho do presidente deu a essa briga, que quem externalizou, quem escalou foi o próprio Maia, e ele disse então que ele sairia da coordenação política pela reforma por conta dessa mensagem, né? Deixou implícito isso. E saiu atirando aí no governo Bolsonaro, dizendo que ele não tinha articulação política e assim por diante. E, obviamente, vimos aí a Bolsa derretendo, o dólar subindo, muita preocupação em relação ao projeto da reforma da Previdência. Ora, isso tudo, né, no meio do caminho, importante mencionar, com a prisão do ex-presidente Temer e do próprio sogro, do Rodrigo Maia. E isso também logo após o Supremo Tribunal Federal decidir jogar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro que estejam relacionadas a alguma questão eleitoral para a Justiça Eleitoral, que historicamente nós sabemos não tem uma postura agressiva, né? Uma postura de dar sentenças, é mais multa, é mais impedimento de assumir um cargo e assim por diante. É óbvio que nós temos como principal objetivo dessa elite política podre, que ainda permanece aí com muito poder em Brasília, com muito poder no Estado, é se ver livre da Lava Jato. Isso foi assim desde o começo. Nós vimos, inclusive, conversas, né? Lembra a conversa do Sérgio Machado com o Romero Jucá, falando como é que nós vamos parar esse negócio. E nós vemos sistematicamente o próprio Supremo Tribunal Federal cortando aí as asas da Lava Jato, né? E a prisão do Temer não deixa de ser uma resposta da Lava Jato a essas ofensivas. Quando nós temos o presidente da Câmara dos Deputados, né, impedindo o andamento desse projeto anticrime, que vai, de uma certa forma, anular os esforços do STF em cortar as asas da Lava Jato, nós temos mais um capítulo claramente, né, da velha política podre querendo impedir que o Brasil seja saneado, que os corruptos sejam presos, sejam pegos, né? É essa guerra que está acontecendo. Obviamente que o Rodrigo Maia aproveita uma falha de articulação política do governo, que é fraca de fato por uma série de motivos, e utiliza como desculpa aí a própria atuação do filho do presidente,
para fazer esse movimento de combater qualquer avanço anticriminalidade que nós tenhamos no Brasil. Seja essa criminalidade aí manifestada pela corrupção dos políticos, seja a criminalidade nas ruas, né? Nós temos no Brasil leis, procedimentos, uma justiça que é pró-bandido, pró-crime. E isso está na raiz de todos os nossos problemas, né? É óbvio que há uma urgência para a reforma da Previdência, porque senão o país quebra. Mas também é óbvio que é necessário aprovar um pacote anticrime. E aí essa verdade absoluta que o pacote anticrime precisa esperar a aprovação da reforma da Previdência é balela. Porque o pacote anticrime tem um forte apelo popular e seria muito difícil o governo perder essa votação lá no Congresso, porque haveria muita pressão popular para a sua aprovação. Então, talvez, politicamente falando, o melhor seria aprovar antes o pacote anticrime. Só que, pela manipulação aí da velha política, parece, né, que ele está atrapalhando. Será que ele não ajuda? Será que uma vitória inicial do governo retumbante não daria mais força para a reforma da Previdência, que de fato é urgente também? E que essa urgência está sendo utilizada pela velha política podre para dizer, não, eu ajudo, mas vocês têm que pegar leve, deixem eu fazer o que eu quero, né, me protejam e assim por diante. Então, é preciso ficar claro o que está acontecendo em Brasília. Nós iniciamos um processo de limpeza do país através da Lava Jato, derrubamos uma presidente que queria transformar o país numa Venezuela, né? Um outro presidente com sérias conexões aí com tudo que é bandido está preso, e nós elegemos Bolsonaro com o objetivo dessa mudança. As lideranças políticas antigas, né, junto com outros instrumentos como o próprio STF, não querem essa mudança. E essa é a guerra que nós estamos observando no momento. Isso precisa ficar claro para todo mundo.